Aleluia! Glória a Deus, a graça e a paz, meus irmãos. Que Deus abençoe. Espera aí. A graça e a paz, queridos, amém? Não, você tem que estar com o Espírito ativado aí para receber a palavra, no nome de Jesus. Querido, pode assentar no seu lugar, por favor. E eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós precisamos acelerar para a gente dar tempo de tudo que nós vamos falar aqui. Hoje nós estamos começando, dando continuidade à terceira mensagem da série Ativando o Meu Espírito, e eu espero de todo o meu coração que Deus possa ministrar ao seu espírito no nome de Jesus, amém, querido? Semana passada, deixa eu lembrar algumas coisas aqui que nós falamos na semana passada. Nós falamos sobre as funções do Espírito. Quem estava semana passada aqui? Deixa eu ver. Quem não estava? Deixa eu te explicar então. Nós estávamos falando sobre as funções. Obrigado, irmão. Estávamos falando sobre as funções do Espírito. E quais são as funções do Espírito? Você consegue falar quais são as funções do Espírito sem ler nada? Você consegue falar? Intuição, consciência e comunhão. Amém? Intuição, consciência e comunhão. E hoje, nós falamos também como que nós podemos exercer o nosso espírito. E hoje nós vamos falar sobre as funções da alma. Eu preciso dar continuidade no Ativando o Meu Espírito, e a mensagem vai ser Andando no Espírito. Mas antes disso, eu preciso falar quais são as funções da alma e quais são as funções do corpo. Por quê, pastor? Porque para mim ativar o meu espírito, eu preciso primeiro saber como eu preciso confrontar a minha alma. Eu preciso saber como eu vou confrontar a minha carne. Você vê, irmãos, esse negócio é tão forte, que hoje algumas pessoas me falaram: pastor, olha, não aconteceu isso, não vai dar para mim ir no culto. Aconteceu tal coisa. Pastor, olha, aconteceu um negócio aqui na minha casa. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque no mundo espiritual, essas pessoas estão sendo preparadas para andar no Espírito. E aí acontecem coisas no mundo natural para tentar tirar essa pessoa desse conhecimento. Então eu estou louvando a Deus pela sua vida, porque você está aqui, e eu espero de todo o meu coração que o seu espírito seja ministrado através dessa palavra. Nós vamos falar quais são as funções da alma. Para nós andarmos no Espírito, precisamos conhecer as funções do Espírito, da alma e do corpo. Como eu comecei dizendo, o Espírito, a alma e o corpo têm suas funções, e para nós, que somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos ter em mente que as funções do Espírito, elas precisam saltar em cima das funções da carne, que é da alma e também do corpo. Vocês vão ver aqui que a alma e o corpo, eles trabalham em conjunto. Irmãos, o negócio é tão violento, a questão espiritual, é tão forte a questão espiritual, porque eu não sei se vocês lembram, semana passada eu disse assim, olha, que dentro do corpo há uma alma, dentro da matéria há uma alma, e dentro da alma está o espírito. Então o espírito é o lugar mais profundo do nosso ser. Para que possa ser alcançado o espírito, nós precisamos quebrar tanto a matéria, quebrantar a matéria e também quebrantar a alma, para que o nosso espírito possa florescer. Mas assim, olha, para quebrantar a alma, nós precisamos, é um desafio para todos nós que somos cristãos. Por quê, pastor? Porque a alma está às nossas vontades.
E qual que é o grande problema? É que a maioria de nós, quando eu falo a maioria de nós, eu também, nós decidimos a maioria das nossas situações, das nossas coisas na vida, na alma, nas emoções. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quando acontece algo difícil na sua vida, a primeira coisa que você faz é se abater. Sim ou não? Por quê? Porque isso aconteceu de fora para dentro. E tudo aquilo que acontece de fora para dentro é uma ação do diabo tentando abater a nossa alma e atingir o nosso espírito. Porque quando abate a minha alma, por isso que o salmista fala assim, olha, por que está tão abatida a minha alma? Porque quando abate a minha alma, ela sobressai ao meu espírito. Então, os meus sentimentos, as minhas emoções, elas falam muito mais alto daquilo que Deus está falando para mim. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha com as emoções. Deus não trabalha com a matéria. Deus só trabalha, Ele só conecta através do Espírito. Então, para me conectar com Deus, eu não posso deixar que a alma, que a carne, que a matéria, fale mais alto que o meu espírito. Então, olha para você ver, irmão, a alma é a sede da nossa personalidade, é o nosso eu. A alma é por isso que em muitos lugares da Bíblia nós somos chamados de alma, porque é o nosso eu. As principais características da alma são o quê? Ideias, pensamentos. Todo pensamento é gerado na alma. E aí é muito sério isso, por quê, pastor? Porque tudo aquilo que você vai receber como voz, tanto de Deus, quanto a voz da vontade, sua mesmo, da alma, e quanto a voz também do seu corpo, porque o corpo fala, sim ou não? O corpo fala o quê? Estou cansado. O corpo fala o quê? Eu não precisa de ir. O corpo fala, você fica deitado. Por exemplo, por isso que há uma luta de nós fazermos até os afazeres naturais da semana. Quando o relógio desperta para você ir trabalhar, ai meu Deus, queria ficar um pouco mais na cama, não é assim? A maioria dos irmãos queria ficar um pouco na cama. Por quê? Porque o corpo fala, o corpo grita. E aí o grande desafio, irmãos, que hoje eu vou falar sobre isso, é nós não ouvirmos esta voz do corpo, essa voz da matéria. Por quê? Porque o nosso corpo é limitado. É nós não ouvirmos a voz da alma. Por exemplo, quando você está aí, eu estou aqui pregando, o seu corpo, eu vejo por aqui assim, ó, quando eu estou aqui pregando, as pessoas começam tudo assim, ó, tudo certinho, assistir a palavra. Quando acaba, as pessoas estão quase deitadas assim, ó, no banco assim, ó. Por quê? Porque o meu corpo vai desfalecendo. O meu corpo vai me mandando uma mensagem, falando o quê? Está cansado, já chega. Por que que ele manda essa mensagem? Porque ele manda mensagem para a minha alma, dizendo o quê? Não ouve isso não. Agora olha para mim, e no cinema? Eu durmo, né? Mas a maioria fica acordado 3 horas e não para de ver o filme. Por quê, pastor? Porque está alimentando a minha alma. E aí o que o corpo faz? Ele reage em alimento da alma. Ele fala, não, está ótimo assim, está bom. E o filme vai ficando mais interessante, você vai ficando mais ligado. Por isso que tem gente que fica madrugada fora vendo filme, não dorme. Eu sou muito fraco para assistir televisão, irmãos, principalmente se for à noite. Se for filme, eu durmo na hora. Mas assim, tem gente que tem a resistência no corpo, na matéria, de assistir até de madrugada sem dormir. E eu não estou falando que isso é errado, não. Se você quiser fazer isso uma vez ou outra, tudo bem. Contudo, é uma luta diária do espírito contra a carne. O que é bom para a carne, não é bom para o espírito. E vice-versa. Aquilo que edifica o seu espírito, a carne sempre vai ir contra. Quem está me entendendo até agora, dá um glória a Deus.
Irmão, eu sei que vocês devem estar um pouco cansados do trabalho, mas se vocês animar um pouquinho mais, vocês me ajudam, e cada vez mais vai vir uma revelação no meu espírito para que eu possa derramar sobre você, amém? Então, as características da alma, as funções da alma, é o que? Já falei semana passada, eu quero lembrar porque hoje eu vou falar detalhado. É mente, vontade e sentimentos, ou emoções. Isso é a alma, mente, vontade e emoções, ou sentimentos. Mente, vontade e sentimentos são a alma. Agora olha aí, intuição, consciência e comunhão é o espírito. Normalmente a intuição, a consciência e a comunhão, elas vão brigar com a mente, com a vontade e com as emoções. Por exemplo, olha, você quer fazer uma coisa, mas você tem vontade de fazer alguma coisa, mas algo dentro de você, que aí é a intuição, ela está falando para você não fazer. É uma luta entre o espírito e a carne. E quando você é impelido a fazer alguma coisa pelo espírito, é um constrangimento, vamos dizer assim, do espírito para que você faça algo, porque se você for decidir pela sua alma, provavelmente você não vai fazer. Você já teve experiências de Deus te pedir, irmãos, para você fazer algo no espírito, que a sua carne, a sua alma lutou contra para você não fazer? Sim ou não? A maioria de nós, pelo menos, já tivemos. O Espírito está dizendo, faça. Por exemplo, uma experiência. Uma vez a pastora me deu um sax de presente. Saxofone. Tem alguém que toca saxofone aqui? Você toca, Harley? Sério? Irmão, pensa num trem que é difícil tocar. Olha para mim. Aqui a boca tem que estar com lábio, aqui em cima tem que estar com dente. É um trem mais difícil de tocar. E aí eu fiquei soprando aquele trem lá, não saía som nenhum. Não saía som. E eu tentava. Aí eu falei, liguei para um amigo meu que era muito bom no sax. Falei, rapaz, me fala uma nota aqui, pelo menos para me apertar, para ver se sai som aqui. E ele saiu, ele me mostrou. Na hora que eu fui soprar, só assim, ó. Falei, não é para mim, não adianta. Irmão, o negócio é muito difícil tocar. Aí eu falei assim, amor, você não fica chateada não se eu vender esse saxofone? Que o trem vai ficar parado aqui. Ela falou, não fico não. Aí, irmãos, chegou um rapaz, eu tinha uma loja, ele chegou na minha loja e falou, pastor, só tem um saxofone? Falei, olha aí, rapaz, é Deus, hein? Falei, tem, meu filho. Ele falou, só não quer trocar numa moto, né, meu amor? Você lembra? Você não quer trocar numa moto? Eu pensei, moto? Ai, claro que quero. Moto é muito mais fácil de vender do que saxofone. Aí ele falou assim, quero aí. Ele falou, então vamos trocar, vão. Aí deixou a moto lá na minha loja. Irmãos, eu tinha uma loja numa avenida muito movimentada. Eu coloquei essa moto em frente à minha loja do outro lado, com uma plaquinha assim, vende-se. Aí, eu precisando de pagar algumas contas, eu falei, meu Deus, eu preciso vender essa moto. Aí, a moto não vendia, irmão. Não vendia, e passa dia, e o negócio era muito movimentado, passava gente olhando, mas não vendia. E aí eu fui orar, eu falei, Deus, eu não estou entendendo, porque a moto está ali, todo mundo olha, mas não vende. Aí Deus falou comigo assim, olha, hora nenhuma você lembrou de mim nessa venda. Eu falei, eu pensei, como assim, porque eu falei com Deus assim, não, eu sou dizimista fiel, na hora que vender eu vou dar o dízimo. Aí Deus falou assim, não adianta, você não lembrou de mim. Agora, eu quero ela toda, eu não quero só o dízimo. Irmão, eu pensei 2 vezes em saber se era Deus ou não que estava falando comigo, que eu estava precisando de vender aquela moto. Olha para mim, depois que Deus me falou isso, no outro dia a moto vendeu. Aí sabe o que eu tive que fazer? Pegar e levar no altar. Deixa eu te contar, isso é uma experiência minha e da pastora. E nisso tinha umas contas para a gente pagar.
E eu levei esse dinheiro lá no altar. Quando eu olhei para a pastora estava chorando. E eu pensei assim, meu Deus, rapaz, o que eu estou fazendo? Irmão, olha para mim, não era porque ela era apegada ao bem material, não é isso não. É porque todo sacrifício gera dor. Então, na hora que nós levamos aquele sacrifício, ela chorou. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas, contudo, eu obedeci à voz do Espírito. Mas a minha alma lutava dentro de mim, dizendo, olha, não entrega não, paga as contas. Deixa eu te contar o restante aqui rapidinho. E nós fizemos uma lista de todas as contas que nós precisávamos de pagar naquela loja. Resumindo aqui, irmãos, nós deixamos no altar, daí mais ou menos uns 5 dias, deixaram um envelope, um envelope pardo, grande, lá na minha loja, e tinha um bilhete nesse, aí a pastora me ligou e falou assim, amor, tem um envelope aqui no seu nome, vem aqui para você abrir. Eu estava indo para outra loja, eu tinha outra loja lá no centro da cidade, e é longe, Belo Horizonte é longe. Não, meu bem, estou indo para outra loja agora. Não, volta. Eu voltei. Quando eu cheguei lá, era um envelope pardo, grande assim. Aí lá estava escrito assim, olha, isso é um presente. E esse valor é um mistério. Escuta, é um mistério. Quando eu abri, tinha um valor muito significativo lá dentro. E nós fomos conferir, irmãos, com o valor que nós tínhamos escrito no papel, e era exatamente o valor que nós tínhamos colocado das contas que nós precisávamos pagar. Isso é uma experiência que nós tivemos, uma das que nós tivemos de fazer oferta de sacrifício. Mas quando eu fui entregar, sabe o que a alma falava? Porque o racional, irmão, é pagar as contas. Paga as contas. O racional, a emoção, a alma é você pagar. Mas quando você está no Espírito e você obedece, você alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Esse é o grande desafio, porque é uma luta dos sentimentos, das emoções, brigando ou lutando com a intuição do Espírito. Então essa briga, ela existe dentro de nós, que é chamada de luta do Espírito e da carne. E ela é constante. Todos os dias nós teremos essa luta. Se você quer viver no Espírito, quer ter o seu Espírito ativado, você quer ter o seu Espírito ativado aqui? Prepare-se, porque você vai viver essa luta todos os dias. O Espírito contra a carne. E quem vai vencer, pastor? Aquele que você fizer a vontade. Se você fizer a vontade do Espírito, está fazendo a vontade de Deus. Se você fizer a vontade da carne, você está fazendo a sua própria vontade. Agora, pastor, tem como fazer as duas? A minha vontade e a vontade de Deus? Só se você alinhar a sua vontade à vontade de Deus, que geralmente é contrária à vontade de Deus. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Geralmente essa vontade é uma vontade contrária àquilo que Deus quer. Então o Espírito, sendo alimentado, ele fica forte, e a sua alma, a sua carne fica fraca, e aí a sua vontade, porque a alma está morrendo, a vontade se alinha à vontade de Deus. O desafio da vida cristã é esse, irmãos. O desafio da vida cristã, olha para mim, não é nem só, ou não é mais, no sentido de mais importância, a luta do diabo contra nós. Porque o diabo não é bobo, o diabo sabe que ele está derrotado. O diabo sabe que se você tem o Espírito Santo dentro de você, e se você fizer a vontade de Deus, e alinhar a vontade de Deus à sua vontade, ele não pode te tocar. Por quê, pastor? Como que o diabo toca num crente? Olha para mim, vocês lembram que eu falei que toda a
anticristo, o diabo, não pode acessar o seu espírito. Ele quer acessar a sua alma através da matéria. Então, olha, qual que é a primeira função da alma? A mente. A mente é tudo aquilo que você pensa. Isso que você está pensando agora, qualquer pensamento que você está fazendo agora, tendo agora, ou assimilando o que está sendo dito, ele está sendo feito na alma. Por isso que nós temos que ter um controle muito forte, irmãos, porque todo conhecimento, escuta o que eu vou te falar, mesmo bíblico, todo conhecimento, mesmo bíblico, na alma, ele não gera vida. Ele não gera a vida de Deus sobre você. É por isso que qual é o desafio, pastor? Eu ler a palavra, eu receber a palavra no meu espírito. Mas para isso, ó, você vê como é que é o desafio. A alma precisa decifrar esse conhecimento para dentro do meu espírito. E aí, o meu espírito estando ativado, ele vai receber essa palavra e gerar a vida de Deus em mim. Agora, se eu não tenho o espírito ativado, sabe o que vai acontecer? Vai ser um livro de histórias. A Bíblia, ela vai ser só um livro de histórias, ela não vai ser um livro de vida. Ele não vai ser um livro de vida de Deus sobre mim. Ela não vai ser um livro de transformação sobre mim. Então a alma é a vontade, é a mente, é o sentimento. E quando o homem pecou, a mente, a vontade, os sentimentos entraram em colapso. Ou seja, olha, tem vontade, o homem tem vontade daquilo que não deveria ter. O homem, ele tem sentimentos que não deveria ter por causa do colapso do pecado. Quando Deus criou o homem, criou na sua totalidade. A alma desejava coisas boas. A alma desejava também estar com Deus. Mas como o pecado entrou no mundo, houve um colapso no nosso espírito, na nossa alma e na nossa matéria. Então agora a alma, ela tem sentimentos que não deveria ter. O sentimento contrário à vontade de Deus. Então a minha alma, ela tem que ser transformada por aquilo que a minha mente é renovada. Fala assim, a minha alma, igual crente, a minha alma tem que ser transformada pela renovação da minha mente. E o que renova a minha mente, pastor? A palavra. Então, através da renovação, da pregação da palavra, ou da leitura da palavra, trazendo vida, a minha mente, por exemplo, eu estou pregando aqui, irmãos, e talvez, algo que eu falo aqui pode estar indo contra aquilo que você pensava. Então a minha mente, quando eu estou ouvindo uma palavra, a minha mente está sendo renovada, você entende? A minha mente está trazendo, a palavra está trazendo algo novo para a minha mente. E todas as vezes que a minha mente é renovada, a minha alma é transformada. E a minha alma é transformada, por isso que nós precisamos entender as 3 etapas da salvação. A minha alma, ela é transformada gradativamente. Eu não sei se você já pensou nisso. Por isso que eu falo da importância de você estar nos cultos. Olha para mim. Eu nasci no Evangelho. E chegou um dia que eu pensei assim, olha, por que esse povo encontra todo domingo, toda quarta-feira, lá era quarta-feira, aqui é quinta-feira? Por quê? Eu cheguei a fazer essa pergunta. Deu certo? Ei, som. Eu cheguei a fazer essa pergunta, meus irmãos, quando era mais novo. Por que o povo vem na igreja toda semana, 2 vezes na semana? Eu pensava assim, não faz sentido não, hein? Mas por quê, irmãos? Porque eu não pensava com o Espírito. Por que eu preciso vir na igreja toda semana, 2 vezes na semana? Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu recebo esta palavra, a minha mente está sendo um pouco mais renovada. E a minha alma vai sendo transformada. Olha para mim, irmãos. O Espírito, Jesus disse assim, o Espírito está pronto. Então nós já recebemos,
eu disse isso aqui semana passada, nós já recebemos a salvação no Espírito. Agora, a nossa alma ainda não. Por isso que ela está sendo transformada. O Espírito morreu, nasceu de novo, sim ou não? Quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, o Espírito morre e nasce de novo como um bebê. Por isso que ele precisa ser exercitado. Agora, a nossa alma, não, a nossa alma é a mesma. Por isso que ela precisa receber na nossa mente renovação, para todos os dias ela ser transformada. Olha para mim, deixa eu tentar explicar de uma forma melhor aqui. Pensa aqui, ó, essa taça, olha para mim, essa taça tem outra taça maior e tem outra maior, amém? Tudo uma dentro da outra, ó. Faz de conta que tem duas taças aqui, uma dentro da outra, e aqui essa aqui é a terceira. Eu não falei que o Espírito é algo de mais profundo no nosso ser? Então o Espírito é isso que está lá dentro do nosso ser. A nossa alma é a segunda taça e o corpo, a matéria, é a terceira. E como é que funciona então, pastor, a salvação em etapas do espírito, da alma e do corpo? A vida de Deus é derramada, a mesma coisa, irmão, de eu colocar aqui uma garrafa de água e começar a derramar sobre essa taça uma hora vai encher, sim ou não? Vai transbordar, vai ou não? E ela começa a transbordar na alma, na segunda taça. E aí ela começa a encher. Ela começa a encher. Chega uma hora que a segunda taça também vai transbordar. E aí ela vai para a terceira. Então olha para mim, como é que funciona a salvação do homem, pastor? Em primeiro lugar, você é salvo no Espírito. Jesus está falando, o Espírito está pronto, já está salvo. Aí essa vida, essa água da vida, é derramada sobre o Espírito. E quando ela é derramada sobre o Espírito, essa taça chamada Espírito, ela vai transbordar sobre a alma. É quando essa palavra é renovada na mente, entra no meu espírito, transborda meu espírito, e a minha alma começa a ser transformada pelo meu espírito. Agora olha para mim. Matéria, eu queria fazer um slide, eu não sei desenhar, irmãos. Se eu fizesse um slide, facilitava muito a minha vida. Olha, uma roda assim, ó, uma bola assim, ó, é a matéria, outra por dentro, é a alma, outra por dentro, é o espírito. Agora olha para mim, qual que é o mais difícil de ser acessado? Qual que é o mais difícil? Pode falar bem alto. O espírito. Porque a matéria é a parte mais frágil do corpo, porque ela é exposta. Quando eu falo mais frágil, não é frágil de fraqueza, também, mas eu falo assim, de ser tocada, de ser, entendeu, irmãos? De ser alcançada. Como ela é a primeira camada, ela é a mais fácil de ser acessada. Então, por isso que o diabo trabalha de acordo com os 5 sentidos, através da matéria, para alcançar a alma. Eu estou sendo claro aqui, glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo aí, meus irmãos? Eu preciso que essa palavra vá para o seu espírito. Se for para a alma, não adianta. Por isso que se você precisar, eu vou repetir. Mas olha, eu acho que você entendeu. Então, quando Deus quer acessar o homem, a única forma de acessar é no espírito. Agora, o problema é o seguinte: por que eu não ouço a voz de Deus então, pastor? Por que eu não ouço a voz do céu? Por que eu não ouço a direção de Deus? Porque eu estou acostumado a viver na carne. Eu acostumei tanto a tomar as minhas decisões na carne, irmão, que eu não consigo mais ouvir a Deus. Pastor, Deus fala com todo mundo que reconheceu Jesus como Senhor da vida dele e crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus fala. Por quê? Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala, se fez um com você depois desse momento, meu irmão. Então, seu espírito e o Espírito de Deus agora é um. Então, Deus sempre fala.
Ah, pastor, mas eu nunca ouvi. Por quê? Porque eu estou ligado à minha carne. E aí, as coisas em minha volta, as coisas externas, elas gritam mais alto para mim do que a voz de Deus. Então, a segunda função da alma é a vontade. Fala aí, vontade. Buscar é uma função da vontade, da alma. Nós vemos lá em 1 Crônicas, não precisa de abrir, tá? Se você quiser só anotar, depois você confere na sua casa, 22, no versículo 19, diz assim, olha: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor. Irmão, vocês vão ver aqui que a alma, ela precisa ser, é porque assim, ó, quando eu falo que a gente tem que quebrantar a alma, parece que a gente está querendo matar a nossa alma. Escuta, a alma precisa ser um aliado para que você use a alma para que seu espírito seja edificado. Entendeu? A alma, ela precisa ser aliada para que o seu espírito seja edificado. Porque olha para mim, você não vai matar a sua alma. Você é uma alma, irmão. Não tem como você matar ela. Mas tem como você quebrantá-la para que ela não tome a postura, o lugar do seu espírito. Então a vontade, ela é, primeiro, buscar é uma função da vontade, que é da alma. Recusar, por isso que eu falei com você, olha, recusar algo que o Espírito está pedindo, também faz parte da vontade. Eu não quero. Olha a Bíblia que está dizendo, Jó 6, versículo 7, aquilo que a minha alma recusa tocar, quer dizer, a minha alma está recusando a fazer. E escolha também é uma função da vontade. Jó 7,15 fala assim, olha, pela minha alma escolheria. Então, esses trechos mostram que a vontade, ela é uma função da alma. Por isso que a vontade, ela é um dispositivo, vamos dizer assim, das nossas decisões. Aí hoje eu estava conversando com a pastora sobre isso, e eu falei, olha como é que é forte esse negócio. Quando nós, rapaz, vocês pegaram na internet esse trem? Fizeram agora? Fez agora? Ah, pegou na internet, né, Magaiva? Irmãos, olha lá, ó, é aquilo ali, exatamente aquilo ali, ó. O corpo, que eu vou falar as funções daqui a um minuto, a alma é o branquinho e o espírito, o laranja. Então, para o diabo, ao atacar a sua alma, ele primeiro tem que atacar o seu corpo. Agora olha para mim, e o Senhor Deus precisa passar pela matéria? Não, Ele é seu Criador. Por isso que eu falo, o diabo, irmão, o diabo, ele tenta imitar Deus, mas nunca criou nada. Tanto é, eu estou dando uma palavra bíblica para você, olha dentro dos meus olhos, o diabo não pode acessar o seu espírito. Pastor, e quando as pessoas ficam endemoniadas? Fica na alma. Quem é de Deus, o diabo não acessa o espírito. Amém? Então, é só no nível da alma, irmão. Pastor, mas a pessoa nem sabe. Pois é, tomou a alma dela, ela não sabe mesmo não. Mas ela não pode, o diabo não pode acessar o seu espírito está salvo, irmão. Ah, se eu fosse você, eu glorificava aí. Irmão, olha para mim, você está livre da condenação do inferno no espírito, seu espírito está salvo. Entendeu? Não tem nada que pode fazer. Diabo, demônio, inferno, seu espírito está salvo. O diabo não pode tocar no seu espírito. Agora ele pode acessar a sua alma. Como, pastor? Vamos continuar aqui, ó. Então a função da alma é vontade, é o que nós estamos falando. Então a vontade do homem é pela vontade que o homem também escolhe pecar ou não. Porque a gente tem a impressão, irmão, que quando o espírito está ativado, olha para mim, o espírito vai decidir não pecar.
Não, olha para mim. Isso, olha para mim. Você é alma, você é espírito e você é corpo. Então a alma não vai acabar. A sua alma tem decisões sobre você. Então eu decido na minha alma. É por isso que eu falo, quando o seu espírito está recebendo vida, é tão forte a vida que passa para a alma, que a alma já não tem mais escolha. Ela tem que decidir aquilo que o espírito está derramando. Está entendendo? Então, a alma decide sim, só que ela decide de acordo com quem está sendo alimentado, se é a carne ou se é o espírito. Está dando para entender ou não? Que raiva dessas máscaras, irmão. Não dá para saber que vocês estão olhando. Vocês olham para mim assim, ou está rindo, ou está... Não sei como é que vocês estão. Então olha para mim. A vontade do homem tem o poder de escolhas. Na alma tem poder de escolhas. Inclusive, se eu vou pecar alimentando a minha carne, ou se eu vou alimentar o meu espírito. E a terceira função da alma é as emoções, os sentimentos. As emoções são uma parte importante da experiência humana, elas dão cor à vida. Olha para mim. Jamais podemos ser guiados pelas emoções. As emoções se manifestam de muitas formas. Olha para mim como? Amor. Através da emoção você demonstra amor, mas também se demonstra ódio. Por isso que você não pode ser controlado pelas emoções. Ela expressa alegria, mas também expressa tristeza, saudade, desejo. Tudo isso está na alma, nas emoções, nos sentimentos. Já vi muitos crentes, irmãos, serem dominados pela emoção, dominados pelos sentimentos, dominados, por exemplo, pelo ódio. O cara é crente, aleluia, quando diz o Paulo, o cara é crente, mas qualquer coisa que saiu do jeito dele, ele é tomado pelo ódio. Ele quer brigar, ele quer fazer outras coisas. Irmão, é um crente que é tomado pelas e esse crente, ele é um crente carnal. Vamos falar sobre o perigo de viver uma vida cristã na alma. Quer escrever? O perigo de viver uma vida cristã na alma. Uma das verdades mais importantes da vida cristã é que Deus habita no nosso espírito. Aleluia! Na pessoa do Espírito Santo. Portanto, é importante você saber diferenciar entre alma e espírito, pois é no espírito que Deus fala com a gente. Mas toda voz que você vai ouvir, quantas vozes eu posso ouvir, pastor? Quando eu falo voz, irmão, eu expliquei no primeiro culto, não é voz aqui, é uma intuição, é uma impressão espiritual. Então, quantas vozes eu posso ouvir? Primeiro, a de Deus, que é o seu Criador, é o qual você deveria ouvir e seguir todos os dias. Segundo, eu posso ouvir a voz da alma, que é a minha carne, são as minhas vontades, é a voz do meu eu, a voz que eu decido fazer ou não. Terceiro, eu posso ouvir a voz da matéria, a voz do corpo. Como eu disse, o corpo grita. E ainda tem uma quarta voz. Qual voz, pastor? As vozes dos espíritos malignos. Como que eu posso ouvir a voz do espírito maligno? Através dos pensar. Por isso que a alma não tem nada a ver com Deus. Ligação que eu falo, ela sempre vai ser a ligação para espíritos malignos. Pastor, e Deus não pode curar a minha alma? Claro que pode, irmãos, Deus pode tudo, Ele é seu Criador. O que eu estou dizendo é que Ele não vai se comunicar através da alma, através das suas emoções. Então olha para mim, tem momentos da sua vida que você vai ter que pisar nas suas emoções. Ah, pastor, aí você vai dar de vítima, irmão. Ah, pastor, eu sou tão sofrido. Pois é, irmão,
Pois é, tem hora que a gente tem que pisar naquilo que nos traz sofrimento, para que possa fazer a vontade de Deus. Isso é o verdadeiro, sabe o quê? Negar a si. Esse é o Evangelho. Isso é o Evangelho simples e puro. Então, querido, se você falhar na comunicação com o Espírito, sem distinção destas vozes que estão falando com você, sem dúvida nenhuma, você vai falhar também no seu caráter. O seu caráter vai ser prejudicado. É por isso que tem no nosso século tanto crente carnal, porque não sabe discernir a voz que está falando com ele. E a partir do momento que eu acho que é Deus falando comigo, e é a minha alma, porque é muito fácil de você ser levado, hein, irmão? Não se engane, não, pastor, eu tenho certeza. Olha para mim. Sabe por quê, irmãos? Eu falei que a alma, ela trabalha junto com a minha vontade e também trabalha com a minha matéria. São duas forças violentas lutando contra a vontade de Deus. E aí tem gente que acha que Deus está falando com ele, e na verdade ele está tentando ficar cômodo aquilo que está pedindo a sua vontade. Ele tem um pensamento, porque todas essas vozes vão vir em impressões, inclusive de pensamento e intuição. Você já viu, irmãos, não sei se vocês têm disso, por isso que eu falo que tem que saber diferenciar. Tem hora que você conversa com você mesmo, sim ou não? Ou só eu que sou doido aqui, deixa eu ver. Não, todo mundo, né? Tem hora que você conversa com você mesmo, né? Aí você fala assim, que isso, rapaz? Né? Você mesmo falando com você mesmo. Que isso, rapaz? Olha para mim. Sabia que essa voz pode não ser você? Pode ser voz de espírito maligno? Olha para mim. Talvez pode ser uma impressão espiritual do próprio Deus falando com você também? Por isso que você tem que estar com o seu espírito ativado, que aí você vai fazer você vai diferenciar isso. Você vai diferenciar isso aí de todas as vezes. Que o diabo sempre vai lançar algo na sua mente para tentar te pegar. E aí, como você às vezes não tem muito certo quando é Deus e o diabo, ou você mesmo que está falando, você pode pensar que tudo é Deus, você pode pensar que tudo é o diabo. Você pode pensar que tudo é sua vontade também, e às vezes é a vontade de Deus, às vezes é o diabo que está falando para você fazer. O cristão que vive pela alma, ele tende a seguir a função da alma que é mais fácil para ele, conveniente para ele. Entendeu, irmãos? Por exemplo, se eu estou ouvindo a voz de Deus, mas a minha alma está dizendo algo que eu quero, que geralmente é a minha vontade, porque a minha vontade normalmente, quase sempre, é contrária à vontade de Deus, só se você estiver muito alinhadinho, irmão, muito alinhado à vontade de Deus. Olha para mim, eu não conheço um crente que está totalmente alinhado com a vontade de Deus. Eu não acredito, eu não conheço. Eu não conheço. Pastor, eu sigo totalmente a vontade de Deus. Eu não conheço, ainda não. Por quê? Até porque, quando essa taça, ela transborda para a alma, e a minha alma transborda para o corpo, está na hora do meu corpo ser glorificado, já está na hora de ser retirado da terra. Só para você ter ideia. Por quê, pastor? Porque a minha alma não fala mais sobre mim. As minhas vontades não falam mais sobre mim. Eu me torno irrepreensível. E aí está na hora do meu corpo ser glorificado. Então está na hora de eu ser tirado da terra. Eu conheço pessoas que ouvem ao Senhor, mas que obedecem fielmente e estão alinhados inteiramente, e eu estou falando por mim mesmo também, eu não conheço. Eu nasci no Evangelho, mas as minhas vontades, elas não estão totalmente alinhadas com a vontade de Deus, estão alinhadas de obediência, mas não estão alinhadas tipo assim, olha, vão cruzar as duas linhas, não, vão pôr as duas linhas certinho, não está. Porque tem hora que eu faço coisas que eu não quero fazer,
Só para você ter ideia. Entendeu? Por quê, pastor? Porque tem hora que o meu corpo não está aguentando, e ele vai gritando para mim, para que você está fazendo isso, rapaz? Não esforça não. Então, um assunto, por exemplo, como isso aqui, irmãos, como eu disse, ele deveria ser básico na igreja, mas ele não é. E isso aqui mexe no mundo espiritual que você não tem noção. Entendeu? Mexe com a nossa vida espiritual, que você não tem, mexe com a sua vida espiritual, com o seu espírito, que você não tem noção do que acontece no mundo espiritual com um negócio desse aqui. Então a carga que você leva de falar algo que está abrindo os olhos espirituais, que está abrindo o seu espírito, é muito grande. Mas a minha alma e a minha carne, sabe o que ela fala? Rapaz, não fica fazendo isso não, ninguém está entendendo nada mesmo. Mas eu declaro que as minhas palavras que estão saindo desse altar estão indo direto para o seu espírito no nome de Jesus, e não estão ficando perdidas para a glória de Deus. Você entendeu? Por isso que eu estou aqui, para ministrar sobre o seu espírito, porque eu não acredito na palavra da minha alma, eu não acredito na minha matéria, eu acredito naquilo que o Espírito Santo me manda fazer. Então eu preciso ser um homem, uma mulher totalmente direcionado pelo Espírito de Deus. Agora, eu posso ser totalmente alinhado com a vontade de Deus? Sim, mesmo que a minha vontade não seja essa. Entende? Aí é pela obediência. Mas pode chegar um nível na alma, escuta essa, que a vontade da alma, porque o Espírito está tão ativado, está tão transbordando, que a sua alma está sendo tão transformada, que a alma vai ser a mesma vontade do Espírito, que é a vontade de Deus. Quem quer chegar nesse nível aí? Só que tem um detalhe, não que transbordar tudo, você tem que ser levado. Tem problema não? Amém então. Porque transbordou no Espírito, transbordou na alma, vem para o corpo, está na hora de ser glorificado o corpo, porque o corpo, irmãos, é a última etapa da salvação do homem. Por esse corpo, vamos falar aqui, ó. Esse corpo, não, vamos falar do crente, olha para mim. Qual que é o perigo, irmãos, disso? O perigo é de nós identificarmos, qual que é o perigo? É de nós vivermos uma vida cristã na alma. Eu identifiquei 3 funções do crente carnal. O primeiro é o crente emotivo. Um crente emotivo, ele usa as emoções como critério da sua vida espiritual. Se sente, olha para mim, quem está escrevendo pode continuar. Ele sente calafrios. Meu Deus do céu, Deus está aqui, hein? Olha para mim, não que não possa sentir calafrio, já senti várias vezes, pela presença de Deus, mas isso não pode ser a base da minha vida cristã. Por quê? Porque senão eu faço da minha vida cristã uma vida baseada nas emoções, naquilo que eu estou sentindo, entendeu? Como crente carnal, emotivo. Então ele fortes emoções, ele começa a chorar, aleluia. Pode ser que esse louvor seja na alma. Está chorando, mas está chorando na alma. Então ele faz a obra de Deus. Tem gente que faz a obra de Deus, mas faz na alma, irmão. Ele faz a obra, mas ele faz totalmente na alma. E aí, quando as emoções se esvaem, elas vão embora, a vida cristã dessa pessoa também vai embora. Então ela só está bem, é uma vida pautada nas emoções, é o crente emotivo. Então ela só está bem quando as emoções estão em alta. Você está entendendo? Quem consegue identificar muito essas pessoas, sabe quem que é? O segundo crente, é o crente mental. Que aqui irmão, pega para todo mundo, não é só para os emotivos não. O crente mental, ele recusa a emoção da alma.
Eu fico olhando, irmãos, nós temos todo tipo de crente. O crente mental, sabe o que ele faz? Ele chega a colocar como padrão para a sua vida cristã a sua mente. Então ele nunca vai aceitar um calafrio. Um calafrio para ele é porque o ar-condicionado bateu e ele está com frio. Não, eu senti um negócio aqui, mas não tem nada a ver com espiritual, não. Por quê? Porque ele é um crente mental. Ele é um crente na mente. Ele é um crente carnal na mente. E aí, sabe o que acontece? Ele chega até a criticar os crentes emotivos, porque faz parte, irmão, o que eu falei aquele dia do louvor? Faz parte de você expressar com o corpo. Eu vou tentar falar das funções do corpo também. Faz parte de você expressar com o corpo, claro, o seu louvor. Aliás, a primeira coisa que eu quero falar do corpo é exatamente que o corpo é a nossa matéria para expressarmos algo nesse mundo. Então faz parte de você, claro, no louvor, se expressar com o seu corpo. Isso quer dizer, pastor, que quem fica paradinho assim não está louvando? Não estou falando isso. Mas contudo, o louvor, você expressa o louvor a Deus com o seu corpo, com a sua voz, com as suas mãos, se rendendo do jeito que você acha que você deve fazer, e aí o seu espírito vai responder aquilo. Mas isso acontece com o crente da mente, ele fala assim, tudo emoção aquilo ali. Ele fala, eu não estou sentindo nada, eu não sinto nada, rapaz. Não sei como é que esse povo fica tudo sentindo, chorando. Mas esse crente também, ele esquece que viver uma vida cristã segundo a mente, também é viver na carne. E ele chega a ser extremamente crítico, cético, ele chega a ser um crente natural. Olha para mim, viver uma vida natural cristã também é carne. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. E aí ele quer que o Espírito Santo se adeque o seu padrão de mente. Então o Espírito Santo não pode agir numa pessoa, da pessoa falar em língua, da pessoa balançar a mão, da pessoa ajoelhar, não, tudo é carne. Ele está querendo que o Espírito Santo se adeque naquilo que ele vive, de acordo com a sua mente. Mas viver uma vida cristã na mente também é viver uma vida na carne. E o terceiro é o crente empolgado. O crente empolgado é aquele que anda na empolgação da vontade. É o crente oba-oba. É sempre estar empolgado com qualquer atividade, mas contudo, o fogo paga logo. Ele se anima quando tem um evento, aleluia, glória a Deus, mas na segunda-feira, cadê o fogo? Já foi embora. É um crente empolgado, está vivendo também de acordo com as emoções, com a vontade. Ele não tem perseverança nenhuma. O crente empolgado, ele fica empolgado quando ele chega aqui na igreja. Aleluia, os irmãos estão aqui, está em comunhão com a igreja, está em comunhão com Cristo. Foi para o trabalho, acabou. É o crente empolgado. E às vezes, irmão, porque o crente empolgado, ele é de acordo com a vontade dele, sim ou não? E às vezes ele chega até dar a desculpa assim, se eu não estou com vontade, então eu não preciso nem ler a Bíblia. Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar não. Se eu não estou com vontade, eu não preciso nem ir no culto. Sabe por quê, pastor? Por quê? Porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Ele é um crente empolgado, de acordo com a sua vontade. Os crentes carnais, irmãos, eles parecem ser muito piedosos, mas apenas usam desculpa da carne para dizer que estão servindo a Deus. Entendeu? Ele usa as desculpas da carne, da sua própria vontade, das suas emoções, para dizer que está servindo a Deus. Mas quando passa isso, acabou. Então, para finalizar aqui, eu quero te responder. Como então, pastor, eu deixo de viver uma vida na carne, uma vida cristã na carne? Como que eu deixo de viver uma vida cristã na alma?
Eu deixo de viver a vida cristã na alma quando eu renovo a minha mente pela palavra de Deus. E aí, todas as vezes que você está sendo ministrado pela palavra, está renovando a sua mente. Todas as vezes que você está lendo a Bíblia, você está resolvendo o colapso que deu no seu espírito, irmão. Sabe por quê? Porque a sua mente está sendo ministrada pela palavra e está sendo renovada para que a sua alma possa ser transformada do pecado que ela sofreu. Você está entendendo? Então, olha, falar rapidamente sobre as funções do corpo. Eu preciso acabar isso aqui para a semana que vem, irmãos. Nós vamos dar uma palavra exatamente sobre as operações do Espírito Santo. Quais são as formas que o Espírito Santo opera. E aí nós vamos fazer uma busca de poder aqui e nós deixamos o Espírito Santo agir sobre a nossa vida. Como que o Espírito Santo age? Como que é as operações do Espírito Santo? Nós vamos falar rapidamente na semana que vem, e aí nós vamos buscar o Espírito Santo para que ele possa agir da forma que ele quer na nossa vida. E aí nós vamos nos entregar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, à vontade de Deus. É isso que eu quero ministrar semana que vem sobre você, e fazer uma busca de poder para que o Espírito Santo possa alinhar a minha vontade, a sua vontade, a vontade de Deus. Deixa eu falar rapidamente aqui as funções do corpo, para a gente acabar esse assunto. A palavra de Deus nos diz que o corpo ele é apenas a nossa casa terrestre, através dele que a gente expressa nesse mundo físico. O apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é a nossa casa, só que dessa terra. Agora, é um corpo contaminado, que ele vai deixar de ser contaminado quando Cristo vier. E aí eu não sei se a gente vai estar aqui ou se a gente vai ter já morrido. Eu espero que a gente esteja aqui ainda. Eu gostaria muito que Jesus voltasse e nós estivéssemos tudo aqui ainda. Você está querendo que Jesus volte ou está querendo viver nessa terra aqui? Eu estou querendo que Jesus volta, acabar com esse trem ruim de uma vez por todas, que aí nós vamos viver eternamente, irmão, sem pecado, sem dor, sem mágoa, sem nada. Contudo, não vou entrar aqui, aí já é o Apocalipse, aí deixa para lá, depois nós falamos do Apocalipse. Olha para mim. Então haverá um dia que nós seremos revestidos da nossa habitação celestial, segundo Coríntios 5, versículo 1 ao 4, nós seremos revestidos pela nossa habitação celestial. O nosso corpo, diferente da alma, irmãos, ele não tem conserto e não tem salvação. Como, pastor? Esse corpo aqui, contaminado pelo pecado, não serve para nada, vai voltar para o pó. Pastor, e se Jesus voltar e nós estivermos vivos, esse corpo acaba, e nós recebemos um corpo em glória, glorificado, um corpo novo. Por isso, irmãos, aí ó, vamos repetir, ó, o Espírito morreu e nasceu de novo. Então ele nasceu um novo Espírito, bebezinho. A alma não morreu, ela está sendo, a minha mente está sendo edificada, alimentada, para que a minha alma seja transformada. Então a alma é o processo de transformação ao longo do tempo da minha vida cristã. É por isso que eu falei negócio de Apocalipse, porque o grande problema é Jesus voltar e a minha alma não ter passado pelo processo de transformação total, hein? Mas não vou falar uma coisa aqui para não sair do assunto, mas Jesus voltar e a minha alma não está sendo transformada, porque a minha mente não está sendo renovada e a minha alma não está sendo transformada, esse é um perigo. Porque no reino milenar, enquanto uns vão estar reinando com Cristo, outros vão estar passando por disciplinas para que a alma seja transformada. Mas é outro assunto. Vamos lá. O que eu quero que você importa hoje, irmão, é que você, olha, ative o seu espírito e o seu espírito transborda para a sua alma. Se você fizer isso aí, acabou. Que aí você vai estar pronto. Jesus voltar, você está pronto para reinar com Cristo. O nosso espírito foi regenerado, nasceu de novo, a nossa alma está sendo transformada, e no futuro, o nosso corpo vai ser glorificado. São os três aspectos da salvação, as três fases da salvação.
Deixa eu pular aqui, ó. Então, quais são as 3 funções básicas do corpo? Primeiro, a sensação. Essa é a porta do nosso ser. Ela é composta dos 5 sentidos. Tudo que entra na alma é através dos 5 sentidos. Se nós desejamos obter vitória sobre a nossa vida cristã, você quer ser um crente vitorioso, você não quer ser um crente carnal, você quer ser um crente espiritual, nós precisamos disciplinar o nosso corpo, para que não entre nada de sujo, de imundo, através dos 5 sentidos. Por exemplo, através dos 5 sentidos você percebe o mundo, tudo que há no mundo, irmão. Audição, visão, tudo que há no mundo você percebe. Paladar, olha, o que tem dentro do corpo não é a alma, o que tem dentro do corpo aqui não é a alma, e o que tem dentro da alma não é o espírito. Então, para entrar na alma, passa pelo corpo. Agora olhe para mim, isso é tão forte, irmão, o diabo está do lado de fora, amém? A Bíblia fala assim, ó, que ele está ao nosso derredor, então ele está do lado de fora. Se ele estiver dentro, nós expulsamos no nome de Jesus, mas ele está do lado de fora. Quem tem Cristo, ele está do lado de fora. Olha para mim, então ele vai tentar ter acesso à sua alma. Eu estava dizendo naquela hora, eu cortei, mas olha para você ver, olha a Eva lá no Éden. A Bíblia fala assim, olha, que a serpente falou com Eva, Eva ouviu. Então, primeiro, um dos sentidos. Aí o texto fala assim, olha, viu a mulher que o fruto era bom para comer. Viu que era bom para comer. E aí depois, sabe o que aconteceu? Ela comeu do fruto, o paladar. Você está entendendo como é que o pecado ele entra através dos 5 sentidos? Então o diabo acessou a alma de Eva através dos 5 sentidos. E aí, e é assim até hoje. Visão, eu falei, visão. Quem tem a visão mais aguçada no sentido de influência maligna? Os homens. Visão. Quem tem a audição mais aguçada no sentido de espírito maligno? A mulher. Então, os 5 sentidos é a porta de toda a imundícia de pecado que entra na sua vida. Por isso que eu falei aquele dia, não dá tempo, irmãos, que agora eu tenho que acabar. Que nós podemos fazer uma pregação dessa aqui, só de como fechar as portas dos 5 sentidos. Que aí você vence toda a armadilha que o diabo fizer contra você. Porque ele só vai comunicar com a sua alma desse jeito, e por pensamentos. Então, nem tudo é sem sentido. Quer ver, irmãos? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Nós estamos vivendo num século, irmão, que é muito diferente. Quando eu era criança, os crentes da época eram chatados de radicais. Não era assim? Não era, Paula? Você também que é muito crente, você que era muito tempo crente, você também, meu amor? Os crentes não eram chatados de nossos pais. Nossos pais saíram com aquelas bíblias, tamanho desse quadro, esse negócio aqui, ó, debaixo do braço. Eles eram chatados de quê? Olha o radical ali, ó. Os fanáticos ali, ó. Né? Contudo, como que o diabo quer acessar a sua alma? Através dos 5 sentidos. Então olha para mim. Não é que é pecado ou não pecado, irmão. Essa história já passou de você, porque você está no espírito agora. Mas olha para mim. É igual as pessoas falam assim, ó, hoje eles nem perguntam mais, hoje eles escutam. Música secular é pecado ou não é pecado, pastor? Não é questão se é pecado ou se é pecado. Seu espírito está ativado, agora olha para mim. Tudo que vai nos seus ouvidos acessa a sua alma. Esse é o grande problema. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um ritmo que eles chamam de sofrência. Sofrência é uma música geralmente de pessoa que sofreu traição. E a pessoa que sofreu traição busca exatamente aquele ritmo, o gênero de música. Entendeu? Busca exatamente aquele gênero. Ah, por que você foi embora? Estou dando exemplo aqui, né? Tal. Aí depois, sabe o que acontece? A pessoa vai e faz aqui, ó.
essa música acessou o quê? Não foi o ouvido dessa pessoa, não. Acessou a alma dela. Sabe o que essa pessoa começa a fazer? Beber. Automaticamente, irmãos, quando ela ouve aquela música, não estou falando, eu nem sei as músicas, estou falando assim, qualquer música naquele gênero, automaticamente a alma dela busca uma bebida alcoólica para tentar afogar as mágoas da traição. Por quê, pastor? Porque acessou a alma dela, não acessou só o ouvido dela. Que você fala assim, pastor, tem nada a ver, é uma música de amor. Amém, eu entendi, tem nada a ver. Contudo, tudo que você ouve, ela não está acessando só seu ouvidinho não, irmão. Está acessando a sua alma. E outra para mim, não é só a música que eu estou falando não. Está entendendo? Não é só a música que eu estou falando não. Estou falando conversas, quem que você está ouvindo? Essa conversa está chegando aonde em você? No seu espírito. Porque quem quer acessar o seu espírito deve estar ministrando sobre a sua vida. Quem não está querendo acessar o seu espírito, a sua alma, pode estar fofocando, pode estar falando. Então, qual a voz que você está ouvindo? Você está entendendo como é que funciona, irmão? Porque assim, eu falo assim, estou dando exemplo, tá? Eu falo assim, ô gente, vocês já viram? A pastora não troca de sandália não, hein? Todo culto vem com essa sandália. Entendeu, Ana? Olha lá, pastora, todo dia. Eu estou querendo acessar o quê? Eu estou querendo acessar a alma da Ana. Eu estou acessando o espírito da Ana, irmão. Eu estou acessando a alma dela. Aí ela fala assim, é mesmo, hein, pastor? Todo dia com a mesma sandália. Não é seu caso não, tá, meu amor? Todo dia com a mesma sandália, poxa. Não troca, não tem outra sandália não. Mas vai gostar, hein, gente? Eu estou dando um exemplo que ridículo para vocês entenderem. Quando eu falo isso, eu não estou acessando o espírito dessa pessoa não, irmão. Eu estou edificando ela em quê? Porque toda voz para ir no espírito tem que edificar tanto o meu espírito para transbordar para a minha alma. E uma palavra dessa, ou uma música, ou qualquer coisa que você ouve, que você vê também, ela está indo, se não está indo para o seu espírito, ela está indo direto para a sua alma. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, irmão, olha para mim, eu não assisto, e lá em casa ninguém assiste filme de terror. Filme de terror é uma aliança com demônios, com espíritos malignos, para acessar a sua casa. Estou te dando aqui uma direção, no nome de Jesus. Não deixe isso entrar na sua casa, lá em casa não entra. Agora, uns filmes de suspense, apesar que eu não gosto também, mesmo assim eu tenho medo, que o suspense, irmão, olha para mim, o suspense, ele fala assim, por exemplo, não tem aquele, é um filme muito antigo, eu não sei se, é porque eu estou desatualizado, mas Anaconda, por exemplo. Anaconda. Aí não tem aquela musiquinha assim, tan, 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 tan. É só duas notas, não é, Harley? Tan, tan, tan. O trem vai ficando mais alto e mais rápido. Tan, 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 tan. Meu irmão, na hora que o trem aparece lá, Anaconda, ou o que for lá, ou outro filme de suspense que seja de um ladrão, de alguma coisa, aquele trem, irmão, aquela música vai na hora que o trem aparece, está dentro da sua sala já com você, ué. Misericórdia, Jesus. A pastora fala, não é terror. Eu falei, eu sei, mas eu tenho medo assim mesmo, ué. Porque olha para mim, aquela música, ela foi criada para trazer uma sensação na sua, de quê? De medo, de suspense. Ai, meu Deus. Aí quando assiste coisa assim, a pessoa faz assim com a coberta, assim, eu não é assim, de medo de ver o trem que vai acontecer. Tem um que é mais corajoso, fica assim, com o olho assim, lá dentro do trem. Quando o negócio aparece, irmão, quando alguém vai pegar alguma arma e vai para cima da pessoa, quando não, qualquer barulho, pá, se cair alguma coisa dentro do seu quarto, você desmaia. De tanto, não é assim? De tanto trem que você, meu Deus, eles põem uma música lá, irmão, preparada para alcançar a sua alma. Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Aquilo que você ouve e o que você vê, se não está edificando o seu espírito, está acessando a sua alma. Fica tranquilo, olha para mim, não é só uma conversinha fiada não, não é só uma musiquinha do mundo não, não é isso não, irmão, você é livre. Contudo, tenha certeza, tudo está acessando a sua alma. O problema não é só o pecado, o problema é o que aquilo está fazendo com a sua alma.
Por isso que Jesus falou assim: olha, quem tem ouvidos, ouça. Por quê, pastor? Quem tem ouvidos ouve? É lógico que quem tem ouvido ouve, lógico. Não precisa nem explicar isso. É porque Jesus estava dizendo assim: olha, quem controla aquilo que vai acessar a sua alma é você. A palavra de Jesus era essa. Se é, agora, no caso dele, ele estava dando umas cartas para as igrejas do Apocalipse, para edificar o espírito. Mas quem controla o que vai acessar a sua alma é você. Olha o segundo, irmãos, para me acabar. Locomoção. É claro que é função do nosso corpo se locomover, né? É função, foi feito para isso. Como eu disse, o nosso corpo é a parte mais sensível, ela é mais inferior, vamos dizer assim, do nosso corpo, porque ela tem contato com o mundo físico. Então é impossível, escute, é impossível do nosso corpo ou da nossa matéria acessar as coisas espirituais. Ele pode ser usado para expressar o que o Espírito quer expressar, assim como nós falamos em línguas, amém? Assim como nós levantamos a mão, aleluia? Mas é impossível dele conectar com as coisas espirituais. Ele só expressa o que a alma e o que o Espírito está falando. Então, por exemplo, como que nós sabemos que se alguém está triste? Pela expressão da pessoa, não é? A pessoa está com a cara fechada, triste, olha. Ou a pessoa está chorando. O que foi, meu irmão? Você está chorando, né? Como é que você expressa se a pessoa está alegre? Sorrisão no rosto. Até falei com a irmã aqui no altar domingo. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia. Falei com a Dani casou, está feliz. Aí aformoseia o rosto. A pastora falou: olha como é que a Dani está bonita, né, meu bem? Você comentou comigo. Por quê? Porque o coração alegre formoseia o rosto. Você está entendendo, irmão? Então, é para expressar aquilo que nosso corpo ele é para locomoção e também para expressar aquilo que está na nossa alma e no nosso espírito. E por que Deus nos chamou para pregar o Evangelho? Para me acabar, presta atenção que eu vou acabar agora. Então, escuta. Você vai entender aqui que, olha aqui, uma coisa muito importante do nosso corpo. Por que Deus nos chamou para pregar o Evangelho? Porque Deus é Espírito. E Deus, como Espírito, Ele não tem corpo, Ele não tem matéria. Então, como que Ele ia se expressar na terra a sua vontade de trazer o Evangelho ao mundo? Através de um corpo, para expressar na terra. E esse corpo, ou seja, Deus veio habitar, irmão, em nós. E através do nosso corpo, Deus quer expressar para anunciar o Evangelho. Então, por isso que a Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha para mim, esse culto racional não é o culto que nós estamos aqui de levantar as mãos, de fazer assim, não é isso. A palavra culto aqui não é esse culto que nós estamos prestando aqui, não. É também, mas olha aqui, a palavra culto aqui é serviço. Então eu preciso prestar o meu serviço racional. E o que é o meu serviço racional? É oferecer o meu corpo para que Deus use ele. Por isso que ele é um sacrifício vivo. Você não está vivo? Ele é um sacrifício vivo. Por que eu sou o corpo de Cristo? Exatamente porque Cristo foi o sacrifício vivo. E agora que eu tenho Cristo, eu também ofereço, eu entrego o meu corpo em sacrifício vivo a Deus para que Ele faça o que Ele quiser do meu corpo. Sabe o que acontece, irmão? Então quem vai reinar com Cristo, pastor? Você vai reinar com Cristo através daquilo que você deixa Deus fazer no seu corpo. Deus expressa na terra através de alguém, irmão, olha para mim. E agora Deus comprou você para Ele. Por isso que a Bíblia fala que você é propriedade.
Deus comprou você. Agora olha para mim, eu compro esse microfone aqui, para quê? Para mim usá-lo. Eu tenho que usar esse microfone. Assim como Deus te comprou para te usar, nas mãos dele para pregar o evangelho. Você está entendendo isso aí, irmão? Agora, olha para mim, por que nós não deixaria Deus nos usar, pastor? Porque a nossa vontade é outra. Você está entendendo? Todas as vezes que você se recusa a não ser usado por Deus, a sua vontade, a sua alma está falando mais alto. Mas, por quê, pastor? Porque eu moro aqui dentro, ó, a minha alma, o eu moro aqui dentro, mas Deus também mora. Irmão, olha para mim, não fazer a vontade de Deus, automaticamente eu estou fazendo a minha vontade. Só tem como fazer duas vontades, a de Deus ou a minha. Porque, mas eu estou falando do diabo, pois é, a do diabo também é a minha. Geralmente a do diabo é ligada com a vontade do eu. Então só pode se fazer duas vontades, a de Deus ou a do eu. Deixa eu terminar aqui. É uma escolha, querido. É uma escolha. Tem muitas pessoas que querem usar o corpo, por isso que eu fico vendo essas pessoas com vaidade demais com o corpo, como se esse corpo fosse aquilo que nos traz salvação ou outras coisas. Mas olha para você ver, o que a Bíblia fala? Por que é um problema ser usado o corpo para si mesmo? Por que é um problema? Porque quando Jesus voltar, Ele vai julgar isso. Vou falar para vocês anotar o último versículo, 2 Coríntios 5, 10. Olha o que a Bíblia fala. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Quem mora no meu corpo? Mora Deus e moro eu. Eu vou reinar com Cristo e eu vou ser julgado no tribunal de Cristo através daquilo que eu deixei ser feito, Deus fazer, através do meu corpo ou não, através das obras que eu fiz através do corpo. E olha que esse corpo aqui tem dois significados, tanto o corpo aqui, matéria, aquilo que eu deixei Deus fazer através do meu corpo, anunciar o evangelho, como também o que eu deixei Deus fazer no corpo aqui, ó, quando nós reunimos, corpo de Cristo. Se eu não fizer nada no corpo de Cristo, está sendo anotado, é obras más ou obras boas. Amém? Quem me entendeu até agora, dá um glória a Deus. Irmão, eu vou continuar semana que vem, que o nosso horário acabou. Falei que até 9 horas nós íamos acabar, e isso são 9 horas. Eu só quero que você, eu tinha mais coisas para falar, claro, mas eu só quero que você faça com que essas palavras que você está recebendo, ela gere vida sobre você mesmo. Porque não adianta, por isso que eu falo que é bom você anotar, e depois nós vamos fazer uma série na internet também para os irmãos que não conseguiram ver, e para você que está aqui para você ver de novo, porque sempre é bom a gente relembrar, que aí na sua casa também você pode ir anotando com mais calma. Para quê, pastor? Para que realmente eu possa tomar as decisões de acordo com o meu espírito. Quem foi abençoado aí, dá um glória a Deus. Tem outra função do corpo que é o instinto, mas eu vou falar semana que vem, e eu falo como é as ações do Espírito Santo, e aí a gente faz uma busca de poder aqui na quinta-feira que vem, no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Isso, estica o corpo aí um pouquinho, que esse corpo aí é duro. Ele fala, não fica não, está muito cansativo, porque seu espírito está começando a ativar. Quando seu corpo reclama demais, porque seu espírito está recebendo. Amém? Olha para mim. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez hoje? Levanta sua mão bem alto. Todos são de casas? Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Amados, olha para mim. No espírito, porque tudo é espiritual, você vai fazer uma oferta hoje a Deus. No espírito, você vai entregar o seu dízimo, vai vir aqui no altar e entregar aquilo que pertence a Deus. Enquanto nós cantamos um cântico aqui, você vai vir oferecer a Deus em adoração no seu espírito aquilo que pertence ao Senhor, no nome de Jesus.
Enquanto nós cantamos, você vem trazendo aquilo que pertence ao Senhor, uma oferta. Se você quiser passar aqui na máquina de cartão da igreja, pode passar, que já vai para a conta da igreja. Você que está nos assistindo, se você quiser fazer uma transferência também na conta da igreja, fique à vontade, mas faça isso no Espírito, para a glória de Deus. Consumido pelos gafanhotos, jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco, já não há lugar para desonrar. Somente honra, grandes vitórias. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Aonde você está, estenda suas mãos assim, olha. Eu declaro sobre estas mãos estendidas, que tudo que você trouxer a esse altar, a essa terra fértil, sobre a sua vida, sobre a sua família, virá multiplicadas vezes no nome de Jesus. Que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre você e sobre a sua casa, para a glória de Deus. Você recebe essa palavra, querido, no nome de Jesus? Você vai ter provisão da bênção de Deus todos os dias sobre você e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, domingo seria a nossa ceia pela manhã, mas como vai ser feriado na segunda, nós decidimos passar para o outro domingo, dia 8, e vai ser à noite, não vai ser pela manhã. Então no dia 8 não vai ter um culto pela manhã e um pela noite, vai ser só a ceia pela noite. Quem me entendeu, dá um glória a Deus. Então domingo agora não vai ter ceia pela manhã. No outro domingo, dia 8, vai ser a ceia à noite, tá bom? Estenda a sua mão assim, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, que Deus abençoe. Até domingo às 18 horas, no nome de Jesus.